tem que levar em consideração que são poucos dias, né, para a gente tentar corrigir uma ou outra coisa. O Milito teve um trabalho durante muito tempo de alto nível, muitas coisas boas aconteciam na equipe e a gente não podia pegar e apagar isso. A gente tinha que aproveitar o que estava acontecendo de bom e tentar, dentro da nossa visão, ajustar e corrigir aquilo que podia ser melhorado em pouco tempo. Ainda bem que nós temos um grupo de jogadores de altíssimo nível que, mesmo em pouco tempo, com poucos treinamentos, com muita conversa, com vídeo, eles conseguem absorver muito bem aquelas ideias. Temos que considerar também como joga o adversário, entender o contexto deles, porque vinham aqui também jogar a vida. Então são muitos aspectos que influenciam na hora de montar essa equipe. Nós repetimos uma escalação, né? Muitas pessoas poderiam entender que pouco foi mudado, mas não só repetir a escalação significa que tu fez a mesma coisa, né? Outras coisas a gente acabou modificando. É um jogo de muito risco, então a gente ter um pouco mais de segurança e de equilíbrio defensivo para atacar era muito importante. Fazer uma saída com 4, o lateral oposto fechasse junto com os volantes, para que a arma mais poderosa, que era do Atlético Paranaense, não pudesse nos machucar, né? Porque eles têm um contra-ataque muito rápido, eles jogam dessa forma. Então isso acabou, eu acho que acontecendo bem no jogo, né? Poucos momentos ali a gente correu algum tipo de risco. Acho que até a gente colocou mais riscos para o Atlético Paranaense. Acho que faltou um pouco também de ser incisivo em alguns ataques, né? Embora a gente tivesse controlado bastante o jogo na forma ofensiva, mas também fazendo isso sempre com muita segurança. Que a vitória ela poderia vir de uma forma natural, de uma forma tranquila, sem criar um nível muito grande de desespero e correr um risco de daqui a pouco tomar um gol. Porque é um jogo que todo mundo sabe o que valia. Boa noite, Lucas, Pedro dos Santos, Dimensão Esportiva. Eu queria, você disse muito bem sobre essa repetição na escalação e, de certa forma, uma mudança também, digamos, na postura da forma como o time jogou. Queria que você analisasse justamente a forma do Rubens, ele que foi o autor do gol, obviamente, mas deu para ver ele fazendo um trabalho de movimentação ainda mais firme, seja defesa, seja ataque. E podemos dizer também que essa mudança de postura, porque o Rubens, que foi expulso no jogo contra o Botafogo, então tem uma certa remontada, uma virada de chave. Queria que você analisasse isso, por gentileza. Obrigado. Todo mundo sabe da capacidade do Rubens, eu mais do que ninguém, porque é um jogador que eu acompanho desde a época da base. Sei aquilo que ele pode produzir, independente da posição que ele joga. O Rubens jogou muito tempo na base como um meia esquerda, às vezes como um volante chegando pelo lado. Durante um período nós colocamos já no profissional ele até por uma necessidade como lateral e ele deu boas respostas. A partir daí se colocou ele também como um ponta esquerda, ele também conseguiu se adaptar, então tem demonstrado que é um jogador polivalente. As virtudes do Rubens pouca gente discute, né? Um jogador de muita força, de velocidade, que entrega tudo dentro de campo. Então é um jogador assim que eu tinha muita confiança que ia fazer um grande jogo. Talvez esse ímpeto dele, né, que vocês citaram do cartão, é um jogador jovem que vai amadurecer, que está aprendendo com isso e que hoje mais uma vez conseguiu demonstrar que todas essas virtudes acabou contribuindo para a equipe e ele foi, claro, com todos os outros, um dos grandes responsáveis pela vitória. Lucas, André Repsol do Hoje Tem Galo, boa noite, parabéns pela vitória. Lucas, o Atlético fisicamente, ele até o mês de setembro, outubro, claramente ele tinha um vigor físico muito maior. E com o excesso de lesões e com outros jogadores, faltou um pouco também de elenco, peças um pouco mais qualificadas para o estilo de jogo que o Milito queria implantar, porque em muitos momentos nós tivemos que utilizar jogadores que estão indo embora, que o atleta não tem interesse em renovar. Então, eu queria que você falasse um pouco da queda física e dessa questão do elenco. Você faltou peças mais a ver com o estilo de jogo do Milito. Obrigado. Bom, em relação à queda física, muito natural nessa época do ano, né, na época da temporada. Alguns jogadores acabarem sentindo e a gente tem um pouco desse declínio. Isso é importante a gente entender, porque são muitos jogos na temporada. Em algumas vezes também, quando o resultado não vai te favorecendo, isso fica um pouco mais evidente, porque as coisas não começam a se encaixar, principalmente quando tu vai defender, tu acaba tendo que correr um pouco mais.
Em algumas situações tu vai pressionar alto e toma muito contra-ataque, aí tem que correr muito para trás. E muitas pessoas vão acabar entendendo como se a equipe tivesse com alguma dificuldade física, e não é. Às vezes tu tá com um momento melhor, tu vai estar um pouco melhor organizado, tu vai conseguir amenizar um pouco isso e não vai ter um desgaste tão grande. O elenco durante muito tempo ele foi suficiente, né? Enquanto as vitórias estavam acontecendo, enquanto a gente chegou em finais de Copa do Brasil, Libertadores, pouco se perguntava sobre isso. É natural que também, quando os resultados não começam a acontecer, que muitas dúvidas apareçam, como do elenco, como fisicamente, entre outras, e a gente tem que entender isso como aprendizado e, claro, se puder corrigir alguma coisa em cima disso, entendendo que realmente vale a crítica, certamente o clube vai corrigir.